Lula, como um general conquistador, trata o Brasil como se fosse um país conquistado. Então, quando você está sendo derrotado, você vai recuando e vai destruindo toda a infraestrutura do país, casas, pontes, edifícios, atacando a população civil e tal. O Lula faz a mesma coisa agora, só que trata o Brasil como um país conquistado e vai destruindo o Estado brasileiro. Porque o Lula, a Dilma é nada, como nós sabemos. O impeachment que está sendo tratado não é da Dilma, em essência é do Lula, tal. Essa é a questão central e ele sabe disso, e porque significa a derrota definitiva do Lula, o impeachment da Dilma, tal. Então o impeachment fundamentalmente é dele, tal. Essa é a questão central. E nesse recuo ele vai destruindo tudo, a moralidade pública, a ética, a estrutura do Estado, se possível, o que tiver de divisas lá acumuladas, se ele puder gastar, destruí-las, assinar contratos que ferem a ética republicana, o interesse público, ele fará. Ele é criminoso. E hoje nós podemos falar com absoluta tranquilidade. Antigamente era eu que dizia, Lula é chefe da quadrilha, vige, caiu o mundo. Hoje todos dizem que ele é o chefe do bando. Fernando Henrique Cardoso disse isso outro dia, lendo uma entrevista de Fernando Gabeira, falou, ele é o chefe de quadrilha. Também concordamos ipsis literis sobre isso. E nesse processo de destruição, ele fará tudo porque ele tem como princípio, não tem princípio. Ele nunca teve interesse em relação à ética, à coisa pública, respeitar as leis, a Constituição. Isso nunca passou pela cabeça dele, pelo projeto criminoso de poder tal. E essa semana é decisiva. E ele sabe disso, está desesperado. Por quê? Tudo indica que amanhã o PMDB desembarque do governo. O desembarque do PMDB é fundamental porque vai ter um efeito em cadeia, entre aspas, base governamental, que são aqueles partidos, PSD, PP, PTB, etc., né, que tendem a também sair do governo, porque estão olhando também para a eleição municipal, claro, né, que vai ser realizado em outubro, mas também pelos sinais das ruas e pelas pesquisas que mostram que a ampla maioria do povo brasileiro é a favor de impeachment. Por isso que não tem essa ideia de país-partido. No momento não está partido, é uma pequena minoria que apoia o projeto criminoso de poder tal. E nessa situação, essa semana sendo decisivo, o Lula está desesperado. Desembarcando, se o PMDB desembarcar, é o que tudo indica, na terça, isso vai ter esse efeito em cadeia com os outros partidos. Na quarta-feira, o STF deve apreciar o despacho de Gilmar Mendes, vamos ver como é que vai ficar a questão da liminar solicitada pelo PPS e concedida pelo ministro Gilmar, né, que levará o processo do Lula a nula por desvio de finalidade, por fraude à Constituição, né, a Dilma fraudou a Constituição, olha o crime, né, e o processo volta à primeira instância ao juiz Sérgio Moro, e aí a possibilidade do Lula ser preso, né, é essencial. Portanto, voltamos àquela tríade essencial, né? De um lado, o fora Dilma, quer dizer, o processo de impeachment é central e essa semana ele vai ter um protagonismo essencial. Outro, o Lula na cadeia, o que deve ocorrer, vamos depender da decisão do STF, mas é fundamental, a paz social está vinculada, e o ex-ministro Eros Grau do Supremo Tribunal Federal disse isso esses dias, agora no final de semana, a paz social está vinculada à prisão do Lula. A prisão do Lula é indispensável. E o terceiro, a Operação Lava Jato, a continuidade desse processo fundamental de republicanizar o Estado brasileiro. É necessário limpar, destruir tudo que foi feito diante do republicano, dessa corrupção construída por uma pessoa, por um chefe, não só, mas ele é o chefe de uma quadrilha imensa, tem centenas de pessoas do projeto criminoso do poder. Semana decisiva. Lula desesperado, age como um general conquistador, mas nós estamos nos aproximando do fim do projeto criminoso no poder. Ele assumiu o governo. Tivemos um golpe de Estado como nunca na história brasileira, lembrando República Bananeira. Ou seja, ele assume o governo